Gravando, viu? Olá, meu amigo, estamos de volta com o seu programa Conexão Popular e hoje o nosso bate-papo é com ele, uma figura muito ilustre aqui que eu recebo aqui nos nossos estúdios, é o nosso professor Wesley Deni. Ele é professor universitário, mestre em saúde pública e também biólogo. E olha só, pelo currículo do cara, você vai entender que o bate-papo vai ser muito bom e muito divertido, não? Além também do outro lado dele de poeta, que posteriormente vamos explorar esse lado dele poético. É um paraibano bem inteligente, gente boa, e o nosso bate-papo hoje é com ele, Wesley Deni, professor universitário, mestre em saúde pública e também biólogo. Professor Wesley, muito bom dia, seja bem-vindo ao programa Conexão Popular. Bom dia, Tony, é um prazer aí, sempre indescritível e inenarrável aí essa recepção e o convite que me fora feito para que a gente possa aí debater e amadurecer com assuntos aí extremamente produtivos. Professor Wesley, nós estamos hoje numa fase muito difícil. Tanto o mundo como o Brasil e também o nosso estado foi afetado aí pela essa crise pandêmica. Você também como biólogo, como mestre em saúde pública, como é que você está vendo hoje, como é que você avalia essa crise hoje no nosso país e no nosso estado? Inicialmente é importante que nós saibamos que o contexto é um contexto delicado. Nós sabemos que são vidas que estão sendo ceifadas, nós sabemos que as políticas públicas elas se fazem extremamente necessárias. Eu vejo que as políticas de isolamento elas têm uma eficácia até certo ponto. É importante que nós possamos diferenciar um isolamento vertical de um isolamento horizontal e que o poder público seja mais atuante, tendo em vista que o único nó crítico, digamos que o nó crítico, o óbice, a vicissitude, ela não é adstrita, resumida único e exclusivamente ao Covid-19. É importante que possamos ressaltar que a problemática, ela parte de uma questão econômica, social, de uma questão psiquiátrica, então uma série de fatores. Eu acredito que é importante o diálogo renitente, obstinado, em prol dessas demandas que estão aí, digamos, prejudicadas dentro desse contexto. Muito bem, pela resposta dele você já está vendo que ele é um cara muito inteirado aí nas questões de saúde. Mas me diga uma coisa, meu estimado professor Wesley Deni, você como cidadão, como é que você avalia o poder público nesse momento de crise pandêmica, tanto na esfera federal, estadual e municipal? Na tua opinião, como é que eles estão lidando com isso? Você acha que eles estão sabendo lidar ou está faltando um pouquinho mais de habilidade política? Eu creio que se faz necessário a ampliação, como eu mencionara anteriormente, se faz necessário a ampliação de políticas públicas mais eficazes. Pode-se dizer que, claro, não me resta dúvida, não se afigura, pelo menos ao meu juízo, alguém que possa aí estar utilizando de má fé dentro dessa estratégia. Então, por exemplo, trazendo aqui para o contexto regional, é possível identificar que existe uma necessidade candente, emergencial, de acerto, os próprios índices alarmantes na nossa vizinha Manaus, você pega lá o Pará, que já decretou lockdown. Então, em cima desse contexto, o executivo do município, ele tem implementado ações, visando aí o isolamento. Agora, claro que eu acredito que é necessário uma ampliação de políticas que possam beneficiar a população e eu, particularmente, sou favorável que exista um retorno gradual às atividades. Claro, com com as respectivas salvaguardas. É importante que possamos nos precavermos. Então, por exemplo, o isolamento, o espaço entre uma pessoa e outra no ambiente, a utilização de máscaras. Então, eu acredito que isso é uma coisa inevitável. Você observa aí, se a gente trouxer, já que o que for arrolado aqui, aduzido, foi o contexto nacional também. Se você observar, quem mais fez crítica, nós temos hoje um contraponto, nós temos uma contradita muito forte entre a esfera federal e alguns governadores e prefeitos. Isso é notório, é de saber público. Então, se a gente pegar, por exemplo, o caso do governador de São Paulo, por exemplo, aos poucos ele já está de forma gradual, revendo o posicionamento.
Então, por que revendo o posicionamento? Porque a questão econômica, o pai de família que está em casa sabe muito bem disso. O autônomo, aquele que necessita, que requer de uma venda diária, né, de uma atividade econômica diária, para garantir a sua subsistência, ele está extremamente prejudicado. Muito bem, excelente resposta. Estamos aqui conversando com Wesley Dene, ele que é professor universitário, mestre em saúde pública e também biólogo. Popular, hoje o nosso bate-papo é com Wesley Dene, ele que é professor universitário, mestre em saúde pública e também biólogo. Professor Wesley, como você avalia também os impactos aí, resultado aí da crise pandêmica, que realmente não são muito bons, e eu queria, ouvir a tua opinião como mestre em saúde pública, como é que você avalia isso? Fale um pouco das estatísticas dessa crise toda e seus impactos. Na verdade, quando a gente busca aí dados do Ministério da Saúde, né, eles remontam a uma conjuntura de problemas que estão associados apensos à questão do Covid-19. Então, além das vidas que estão sendo ceifadas, é importante que a mídia, ao meu ver, possa atuar de forma esclarecedora e de forma a agir com tranquilidade, com calmaria, de forma digamos assim, acalmar a população. Porque o que vem à tona de forma frequente são só os aspectos negativos. Quer dizer, com raríssimas exceções, alguém está publicizando que você tem, por exemplo, entre 8 e 9 vezes mais pessoas curadas do que pessoas acometidas. Então, o primeiro item seria vidas que estão sendo ceifadas. Isso é um aspecto claro, inevitável. Né? Um outro contexto seria o contexto econômico. Se a gente trouxer, por exemplo, dados do Sebrae, eles apontam para o fechamento de 600 mil empresas, de mais de 9 milhões de desempregados. Então, esse é um aspecto econômico fundamental, que já fora esmiuçado e detalhado na primeira pergunta. E junto com isso, por exemplo, dados do Ministério da Saúde que apontam o número de problemas psiquiátricos. Então, pessoas com depressão, o número de suicídio aumenta. A Sociedade Brasileira de Cardiologia vem trazendo o aumento da obesidade e, por conseguinte, você passa a ter aí hipertensão arterial, diabetes. Então, quer dizer, uma série de questões. Isso me remonta de forma indubitável ao contexto, por exemplo, da ONU. Quando você tem o Antônio Guterres, que é o presidente de lá, ele inclusive comentou da necessidade, por isso que eu abordei no início da entrevista, a necessidade de que os governos possam implementar ações específicas para essas populações. Porque esse impacto em si, a gente na verdade está, digamos, fazendo um liame, uma ligação direta aos impactos relacionados à quarentena. Então você isola, você faz quarentena, mas e os problemas conjugais? E os dados, por exemplo, da Organização de Direitos Humanos, a ONDH, que tem demonstrado que você tem aí 18% de aumento nos casos de violência doméstica. Quer dizer, são critérios extremamente complexos, amplos, que precisam ser trabalhados. Concatenando, a gente tem lá a figura da esfera federal, que claro que requer uma volta paulatina, gradual ao trabalho, às ações econômicas, porque já mostramos isso aí, os estudos demonstram que o impacto econômico ele é pujante, ele é substancial, e junto a isso é importante que nós possamos reformular políticas públicas, inclusive que permita a população retornar às suas atividades econômicas. Muito bem, professor Wesley, excelente resposta. Agora vamos falar um pouquinho de política, principalmente a nossa política local. Você sabe, você deve ter acompanhado aí que a princípio dessa pandemia, o poder público municipal local lançou alguns decretos. Para muitos, digo isso porque a gente anda sempre nas ruas, a gente escuta o povo, para muitos alguns decretos não foram bem-vindos, foram mais prejudiciais do que solução. Você, como agente de saúde, você acha que esses decretos eles foram mais prejudiciais ao setor econômico ou realmente serviu mais para a prevenção? Na verdade, o aspecto, claro que a chefe do poder legalmente constituído, a prefeita, ela parte do pressuposto de informações advindas da ciência. Então, quando ela traz a discussão o isolamento, a necessidade,
Claro que o que está em voga são informações da Organização Mundial de Saúde, a necessidade do isolamento, porém, trazendo isso para o nosso período odierno, para o período atual, dentro da nossa conjuntura aqui do município de Boa Vista, é importante que possamos fazer a seguinte ressalva: as questões econômicas, são inúmeros os vídeos aí, quando você vê na TV, Facebook, você vê inúmeras pessoas aí que estão sendo extremamente assoladas pela questão econômica. O pessoal do salão de beleza, autônomo, né, pessoas aí, empresários, microempresários fechando a empresa. Então é necessário que o poder público seja mais atuante nesse sentido. E inevitavelmente eu concateno isso à Câmara Municipal, né? Você tem lá um conjunto de vereadores. Claro que eu parto da premissa de que aquilo que é meritório, ele deve ser elogiado, independente de agremiação partidária. Então, quando se pensa assim, independente do partido, aquilo que é meritório, não importa se é nessa gestão, se é em gestão anterior, ele deve ser elogiado. Então, por exemplo, recentemente foi aprovado o Fundo de Combate Direto à Pandemia aqui no município. Então, com ações que provavelmente vão beneficiar a população, os profissionais de saúde, a quem fica sempre aí o meu abraço afetuoso e caloroso, eles estão sendo submetidos a uma realidade, né, extremamente maléfica em relação, por exemplo, à falta de EPIs. Então, todas essas questões são inerentes ao fundo. Agora, ao mesmo tempo, nós sabemos que tem pessoas que se fazem valer, a população no momento mais oportuno, mais consentâneo, vai saber fazer esse crivo eleitoral. Isso não resta dúvidas, né? Então, tem pessoas que passam aí, digamos, 3 anos ou 3 anos e meio, meu caro Tony, sumidos e aparecem aí no arrebol, no crepúsculo do segundo tempo, né? Nas antevésperas do processo eleitoral. Inclusive, recentemente nós tivemos também mais uma aprovação aí relacionada a isso. Aí já me remete à questão dos servidores, né, que estão aí no município, a questão do cancelamento dos empréstimos consignados, mas que na verdade é um serviço terceirizado. Se a gente buscar isso aí a fundo, trata-se de uma manobra embusteira, ardilosa, né, um engodo. Quer dizer, na verdade é uma falácia. Quer dizer, já sabiam disso, mas fizeram a aprovação de algo que sabe que não vai ser consubstanciado. Muito bem, amigos, estamos conversando com o professor Wesley Dene. Já já a gente volta. Rapaz, você é um catedrático. Muito bem, amigos, estamos de volta com o seu programa Conexão Popular. Hoje o nosso bate-papo é com Wesley Dene, ele que é professor universitário, mestre em saúde pública e também biólogo. Professor Wesley, em plena crise pandêmica, esperávamos que a classe política fosse se unir mais, que a classe política fosse se unir mais em torno de um bem comum, que é a saúde, já que a crise é de saúde, né? Me parece que o presidente da República, se já decretou ou vai decretar calamidade pública em todo o país, vamos esperar ainda. Mas a gente não pode deixar também de comentar sobre os recentes escândalos que chocou toda a sociedade de Roraima, né? Semana passada estourou o escândalo aí da compra superfaturada de aparelhos respiratórios e agora recentemente mais um escândalo, que é o escândalo das máscaras, sendo que uma máscara comum custa em torno de R$2, R$3, sendo que, segundo a mídia, cada máscara aí custava cerca de R$53. Meu Deus do céu! Como cidadão, como agente de saúde que você é, um educador em saúde, como é que você avalia tudo isso, professor Wesley? Bem, Tony, eu acredito que é extremamente necessário, longe de mim, né, pontuar, entrar no mérito da questão e poder fazer ali qualquer comentário, né, qualquer tipo, tecer algum comentário crítico relacionado, fazer alguma diatribe, né, mas eu acredito que a justiça está aí para isso. É importante que possamos investigar, né, estender sobre essas questões, investigar ao máximo. Comprovadamente nós já vimos que os valores, eles são valores aí no mínimo suspeitos, escusos, para não dizer aí subrepetícios, né? Então é importante que nós possamos aí, que a justiça, Ministério Público, a justiça como um todo, referente principalmente ao nosso município, ao nosso estado, ela possa ser mais atuante, ela possa trazer a discussão e que sejam punidos os responsáveis
né, por agir aí de forma prejudicial à população. Pois é, né, professor Wesley? Em plena crise pandêmica, saúde pública aí praticamente um caos aqui no nosso estado, e em vez das pessoas, em vez dos nossos gestores públicos investir pesado na saúde, sem falar também que Roraima nunca recebeu tanto recurso público, recursos federais, como está recebendo agora. Como é que você vê isso? É até um parêntese extremamente oportuno, né? Essa pergunta, essa locução, essa indagação é extremamente oportuna. Nós tivemos agora recentemente a aprovação da PLP, o projeto de lei complementar 3920, né? Que inclusive faz ali o devido cancelamento, né? De alguma a questão salarial, essas questões, claro que deixando de fora profissionais de saúde, professores, profissionais da segurança, mas que possam ter, o termo mais adequado seria congelamento. Então, o congelamento dos salários e a liberação de verba pública voltada para o combate da pandemia, do Covid, em especial, se não me falha a memória, Tony, 150 bilhões, sendo 288 milhões para o estado de Roraima. Né? E aí você tem aí uma grande fatia, mais de 70 milhões para Boa Vista, e você tem uma maior parte, uma parte expressiva para o Estado, né? E que precisam ser utilizados, porque claro que aí já fica um parabéns, como eu mencionei anteriormente, as congratulações elas devem prevalecer, não importa a agremiação partidária, aquilo que é benéfico nós haveremos de elogiar. Aquilo que é maléfico nós estaremos batendo de frente mesmo, pontuando. Então nós temos aí, fica inclusive ao PSL, né, o PSL que tem participação direta na aprovação dessa PLP e que, ao meu ver, tendo a devida redistribuição, ela podendo ser direcionada para a vertente correta, inevitavelmente nós teremos aí benefícios para a população. Muito bem, amigos, estamos conversando com Wesley Deni, ele que é professor universitário, mestre em saúde pública e também biólogo. Já já a gente volta. Muito bom. Meus amigos, voltamos aí com o seu programa Conexão Popular. O nosso bate-papo hoje é com Wesley Deni, ele que é professor universitário, mestre em saúde pública e também biólogo. Professor Deni, você que é um mestre em saúde pública aqui, né? É um agente de saúde. Em plena crise pandêmica hoje, cada dia mais se avançando aqui, tanto no Brasil como no nosso estado, se você tivesse a oportunidade como cidadão, tivesse agora na frente tanto do governador do estado de Roraima, como também da prefeita de Boa Vista, que tipo de mensagem, que tipo de apelo você falaria para ambos? Na verdade, Tony, eu acredito que isso seria extremamente necessário, né, pontuar e reavaliar algumas situações. Eu, se estivesse naturalmente em contato direto na frente aí do Antônio Denário e da prefeita Tereza, naturalmente eu enfocaria, solicitaria, né, que ambos pudessem avaliar mais, ouvir a população como um todo, ouvir a opinião principalmente das pessoas que estão aí sendo prejudicadas, assoladas, né, pela questão econômica, os autônomos, as pessoas dos salões de beleza, de mercado, de pequenas empresas, e que estão extremamente prejudicados, ninguém tem dúvida. Claro que eu já coaduno com a resposta anterior, só para reiterar, Tony, de forma exaustiva, o nosso comentário sobre a PLP, que eu mencionara anteriormente. Nós sabemos que a PLP, que foi aprovada em Senado e Câmara respectivamente, e que destina recurso público, em média 150 bilhões para todos os estados, mas desse montante 288 milhões para Roraima, né, bem como ele congela salários, né, tudo em prol ali claro que é uma situação delicada, congelamento de salário, a não realização de concurso público, mas deixando à parte desse processo profissionais de saúde, deixando professores e profissionais da segurança, claro, de forma extremamente válida e merecida, né, diga-se de passagem. Então, o conselho direto, que seria voltado para os gestores, tanto do Estado como do município, respectivamente, seria um conselho de mais alocução, de ouvir mais a população, de implementar políticas públicas que combatam o impacto da quarentena e que possam favorecer o retorno gradual no devido momento, não restringindo
em total, em plenitude, né, por exemplo, as ações do comércio, o que está prejudicando a população e que naturalmente vai refletir mais adiante com novos agravos. Muito bem, amigos. Rapaz, eu queria ter mais tempo para a gente ampliar esse bate-papo. Eu amo conversar com gente inteligente, com gente informada. E hoje o nosso bate-papo aqui é com Wesley Dene, professor universitário, mestre em saúde pública e biólogo. Pelas respostas dele, você já viu que ele é um cara muito bem informado, muito bem inteirado. Mas, professor Wesley, deixa aqui a sua mensagem para os nossos ouvintes, deixa aqui a sua mensagem e como também suas considerações finais. Eu agradeço mais uma vez, Tony, pela recepção, como sempre, solícita e calorosa, deixando aí o espaço para que em momentos vindouros nós possamos amadurecer ainda mais ideias. Eu acredito que é tudo muito inovador, ninguém tem dúvida disso. A própria ciência encontra-se andando a passos lentos no obscurantismo no tocante ao item Covid-19, mas nada melhor do que um dia após o outro. O que eu deixo de mensagem aí é a mensagem de esperança de que saíram novos estudos, inclusive, Tony, saiu novos estudos relacionados a uma vacina de Israel, um grupo de pesquisadores que, quiçá, haverão de entrar em teste, concretizar o ato, pelo menos os testes iniciais, para que depois tenhamos toda aquela questão da patente, né? Já para o dia 1º de junho, né? Claro que daqui até lá, mas que fica a esperança, que não percam a esperança, que cuidem da sua alimentação, que cuidem, valorizem, né, a família, esse é um momento de vínculo, de afeto, e que as relações devem ser fortalecidas, né? Então fica aí o meu abraço afetuoso. Eu também externo aí a extrema consideração e respeito que tenho para com os profissionais de saúde e da segurança que estão na linha de frente. Muito bem, amigos, conversamos aqui com Wesley Dene, ele que é professor universitário, mestre em saúde pública e também biólogo. Professor, muito obrigado mesmo. Eu queria ter mais tempo, mas como você falou, né, em oportunidade vindoura, nós iremos conversar mais e você vai enriquecer mais e mais esse programa com suas informações. Muito obrigado, já já a gente volta. Aê!